Dentro desses setores, né, do BEST, né, bancos, elétrica, saneamento, seguros e telecomunicações, vocês veem nomes assim que falam, nossa, isso aqui é uma baita de uma oportunidade? O pessoal quer saber qual é a nova Magalu da fase boa. Só que com dividendos a gente sabe que não é assim, talvez não exploda pra cima, não. Mas o que vocês falam que, nossa, isso aqui as pessoas estão deixando passar e tá num preço que é incrível? Olha, acho que bancos, né, a gente sempre gosta de usar uma métrica, porque não é uma recomendação, obviamente, que a gente tá falando aqui, mas é o preço teto. A nossa grande preocupação é não pagar caro por um ativo. Porque ao não pagar caro, o que eu estou garantindo? Primeiro, um upside lá na frente. Segundo, um dividendo interessante para mim. Então, o preço teto ele é calculado baseado no 6% na nossa métrica, de 6% no mínimo aceitável ao ano em dividendos, né? Então, vamos lá. Santander, por exemplo, é uma que está custando agora abaixo de valor patrimonial. Fazia muito tempo que eu não vi isso acontecer. É um banco que geralmente sofre um pouquinho mais por conta da PCLD, porque ele é um banco essencialmente de varejo, né? Por outro lado, ele costuma ter ROIs bastante interessante, porque é uma carteira muito mais arrojada, vamos dizer assim, né? E agora tem que ter todo um trabalho do banco também para aumentar o share of wallet, né? Quer dizer, você explorar um pouco mais os clientes que já estão na sua base, né? Nesses últimos anos teve muito crescimento de cartões, e cartões não necessariamente você dá crédito para quem é o seu correntista, né? Então, obviamente que o risco é maior, a sua tendência de provisões também aumenta. É isso que está acontecendo com o Santander no cenário de hoje. Mas, se você olha a bigger picture, né, é um setor que se beneficia pra caramba da alta da taxa de juros. Né? Então, o banqueiro ele ganha na alta, ele ganha na queda, mas... O banco é muito bom. É maravilhoso, é um grande negócio. Mas principalmente na alta, né? Então, eu diria Santander, que é top 5 hoje nas minhas posições. Banco do Brasil... talvez a gente não tenha, muito difícil dizer, mas eu acho que talvez a gente não tenha chegado no mínimo que ele poderia chegar frente às coisas muito importantes que estão para ser divulgadas aí até o fim do ano, enfim. Mas, em relação a preço teto, as métricas que tem demonstrado e o payout também que tem se comprometido nos últimos anos de 40%, podendo aumentar no futuro, também me leva a crer que é uma empresa muito interessante para se olhar no momento, né? Acho que essas duas, assim, pra mim, são os maiores destaques, por enquanto. O Banco do Brasil acho que é uma unanimidade aqui entre nós três. A gente é muito óbvio, é verdade. Às vezes as pessoas querem novidade. O que você tá comprando? Banco do Brasil. Passa o mês. Você tá comprando Banco do Brasil. E uma coisa que vocês nunca vão ver a gente falar é compre algo. E isso o Barsi também sempre faz, assim. Não estamos recomendando nada. Assim, quando a gente olha pra nossa carteira, pode fazer muito sentido, mas pode não fazer sentido para a carteira de muita gente, né? Tem gente que tem a carteira extremamente fragmentada e deveria fazer outras coisas antes de pensar em adicionar um novo ativo. Tem gente que ainda está endividado e investindo em ações, que é um erro. Saneia suas finanças pessoais para depois olhar. Então, sempre que a gente fala de ações, a gente toma esse cuidado. Eu, particularmente, a ação mais recente que eu comprei é a Vibra Energia, que é a BR distribuidora que a gente estava falando agora há pouco. Ela tem uma característica que eu não gosto, que é uma corporation. A gente tem, para quem não sabe, corporation é uma empresa sem controle definido, ela não tem controlador. A Eletrobras virou uma outra corporation depois da privatização, mas mesmo assim ela tem acionistas de referência que, através de um acordo de acionistas, conseguem ditar os rumos da empresa, definir uma estratégia muito interessante. Ela tem entrado em outros segmentos que não só o da distribuição de combustível, que é o DNA dela. Então ela comprou a Comerc, que é uma comercializadora de energia, já está em geração de energia também, tem olhado para outros negócios, comprou uma empresa de biogás. E é uma empresa que vem implementando um plano aí, acho que seguindo à risca o que ela tinha definido anteriormente, e está cotada hoje a 16 e pouco, que é praticamente o preço do IPO que ela fez em 2017, que naquela época, se eu não me engano, era R$15, sendo que a empresa naquele momento era uma estatal ainda, tinha todo um risco sendo precificado, etc. Então, a empresa recentemente ela aumentou o payout na sua política de distribuição para 40% do lucro, era 30 ou 35 se eu não me engano, e a gente vê alguns grandes acionistas elevando sua participação. A Dynamo foi uma que eu até mencionei antes. Então é um papel que eu estou olhando.
e se ela voltar a cair de preço aí, eu acho que na minha carteira ela faz todo sentido. Eu gosto bastante da AES. A AES Brasil é uma empresa que eu tenho há um bom tempo, desde quando ela era Jet 3, Jet 4, geradora e transmissora Tietê. Depois virou Tiet 11 e hoje virou AES. É uma empresa que estava sendo cotada perto dos 19, 20 reais ano passado, hoje está abaixo dos 10. A empresa fez uma subscrição para fazer alguns projetos que eles tinham em mente de geração de energia limpa. E eu acho que as pessoas estão precificando de uma maneira errada. Essa própria subscrição, a própria AES Corporation, ela participou, o que é um belo sinal, né? A própria controladora está comprando as ações. Então, eu acho que isso vai fazer com que ela no futuro dê bons resultados. Agora, eu não sei se é uma empresa que talvez tirando o Banco do Brasil, que acho que é uma unanimidade e acaba pagando dividendos mais frequentes, por exemplo, uma Vibra ou uma AES, elas são empresas que pagam dividendos de forma um pouco mais espaçada. O Santander não, o Santander também é bem frequente. Então, assim, talvez as pessoas que estejam começando, que eu acho que é uma ampla maioria aí das pessoas que estão até nos assistindo, talvez seja mais legal para ela enraizar o hábito, preferir comprar empresas que paguem de maneira mais frequente. Né? E você consegue fazer isso hoje. A gente fala de oportunidade, mas hoje no Brasil você consegue comprar ações que são de oportunidade e que ainda pagam bons dividendos. Ou seja, elas têm um upside e também pagam dividendos já automaticamente. O Banco do Brasil acho que é uma delas, né? Então, assim, a gente vê isso, cada um enxerga uma empresa num momento melhor e a gente tem um histórico com cada uma dessas empresas, né? Por isso que a gente está comprando, mas talvez essas empresas não sejam as melhores para você que está começando ou para você que está, enfim, tem um outro estilo de investimento. A gente não julga nenhum tipo de estilo de investidor aqui, né? Então, acho que essa, para mim, a AES, respondendo a pergunta, acho que é um bom negócio agora. Bom, e dentro de empresas que ainda não são boas pagadoras de dividendos, porque vocês têm essa cabeça de, olha, tem o dividendo aqui, mas tem empresas que estão crescendo e vão pagar bons dividendos. Vocês citaram que também gostam de colocar na carteira. Como é que vocês avaliam essas empresas? E teria um exemplo de alguma empresa de algum setor que vocês falam, nossa, essa daqui, ela não paga bem ainda, mas pelo que está acontecendo, ela vai ser uma ótima pagadora daqui a algum tempo. A gente pode falar de um caso que aconteceu, que é a Taurus. É verdade, esse é um caso, acho que emblemático, que inclusive também é uma das coisas que estamos comprando bastante, eu e Fê, principalmente. É um case de turnaround, na verdade, que tinha muito potencial de se tornar uma boa pagadora de dividendos, né? Primeiro, como você identifica isso? Você olha os pares. E os pares da Taurus são outras fabricantes de armas internacionais, né? Todas elas com pelo menos ali uma margem líquida de 20%, 25% quando muito bem gerida, né? Então, legal, essa empresa bem gerida teria condições aqui de gerar, né, boas margens para pagar bons fluxos de dividendo. Segundo, foi uma empresa que teve uma mudança de controle. Então, ela tem um controlador definido, a CBC, que é uma empresa de cartuchos que entende do setor e estava obstinada a capitalizar essa empresa e a transformá-la realmente numa potência, né? E terceiro, você tinha ali, obviamente, com tudo isso acontecendo, teve também algo que ajudou, não foi determinante, não foi o que determinou toda a história, mas você tinha ali toda uma narrativa que naquele momento era pró-armamentista, cada vez mais a gente discutindo esse assunto de você ter a liberdade de se defender, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam na arma como uma coisa agressiva, quando na verdade ela tem que ser vista como um movimento de defesa, né? Qualquer outro instrumento na mão de alguém inconsequente acaba se transformando numa arma, né? Então, para todo mundo que me diz assim, poxa, mas você investe na Taurus, você não tem problemas éticos com isso? Não é ESG. Eu digo, você tem Ambev na carteira? Porque, assim, dos grandes motivos pelo qual as pessoas sofrem acidente é a embriaguez. Então, teoricamente, você não deveria ter Ambev também na sua carteira, né? Então, obviamente que, claro que cada um tem o seu momento pessoal, enfim, mas a gente tenta distinguir essa coisa mais ética, né? E olhar para um negócio como um negócio, né? Então, a gente viu muito potencial nisso lá atrás, de 2017 para 2018, quando todas essas mudanças estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? E tinha ali também um componente muito importante, que era o de retomar a confiança no produto. Então, a Taurus, ela era conhecida como uma arma que dispara sozinha. Então, imagine vocês, né? Então, foi de fato, assim, um investimento bastante polêmico que a gente fez na época, mas que, né, a gente olhou para todos os fundamentos e falou, bom, isso aqui tem uma grande chance de dar certo,
mas tem uma grande chance de dar errado também. E é aquilo. Se der errado, a única coisa que vai sair machucada aqui é o ego. Porque eu coloquei ali um montante que não ia, primeiro, não ia parar o meu fluxo de investimento nas minhas empresas previdenciárias e não ia, obviamente, me levar a um risco de ruína, de falência. Por outro lado, se desse certo, tinha um upside tão grande pela frente que poderia multiplicar esse capital muitas vezes, né? E, de quebra, ainda pagar bons dividendos, né? Então, é o típico case assim que a gente costuma olhar e que é muito raro, é difícil você encontrar essas boas oportunidades sempre, né? Empresas que estão se reestruturando. E é isso geralmente que o investidor procura. Infelizmente, a gente vê aí investidores iniciantes começando, achando que por investir pouco, precisam ter a grande tacada. Quando na verdade se frustram porque isso não acontece na velocidade que as pessoas esperam. Ou elas vão errar. Se está todo mundo dizendo que isso aqui vai multiplicar, muito provavelmente não irá. Então... já deve estar no preço alto, se todo mundo está comprando. Exatamente. Ou isso também. Ou é alguém que está vendendo a narrativa para vender. Exatamente. Mas acho que foi um caso bastante emblemático de algumas características em negócios que a gente procura, né? Então, uma base acionária menor, que não dê para ser tão especulativa, com um controlador ali obstinado, né? Enfim, com um objetivo muito claro de levar a empresa adiante e capitalizá-la, né? E agora, ele capitalizou e agora é a hora dele colher os frutos dele e quem ficou com ele todo esse tempo vai colher os frutos também. Lembrando que a Taurus é uma empresa de 83 anos de existência, né? Então, é uma empresa que quando você vê num nível de endividamento muito alto, que era o que acontecia naquele momento, eu acho que você tem que parar para pensar, poxa, será que de fato isso vai quebrar a empresa? Será que não vai existir alguma força oculta que vai fazer com que essa empresa sobreviva? Eu me lembro muito bem, o Fabião é testemunha, do caso da Uzi Minas. Nossa, verdade. A Uzi Minas, acho que nessa época, 2016, um pouco, todo mundo falava que a Uzi Minas ia quebrar. E, poxa, se a Uzi Minas quebrar, é um problema sério para o estado de Minas Gerais, para os bancos credores, para os funcionários que têm seu fundo de pensão lá construído ao longo dos anos. Então, geralmente a gente gosta, além de ser contracíclico, né, olhar, quando todo mundo fala que a bolsa tá ruim, é a hora que a gente tá olhando com mais carinho, a gente gosta também de ir mais a fundo em relação às manchetes do jornal. Quando você simplesmente lê uma manchete sem interpretar, sem pensar o que tá, e eu acho que essa, inclusive, é uma das grandes virtudes do Barsi. Eu vi isso acontecendo, não foi uma nem duas, foram algumas vezes, que ele lê aquela notícia e se questiona, pô, será que isso realmente é verdade? Ou né, esse cara aqui tá falando bobagem, porque tem tais e tais fatores que ele não avaliou. Então, quem consegue olhar dessa forma e gasta a sola de sapato para fazer isso, porque dá trabalho, né? Você vai ter que ir mais a fundo, vai ter que ligar para o RI, vai ter que participar de call com o investidor, vai ter que visitar a fábrica, mas é quem pode colher os frutos, porque você vai ter uma vantagem em relação à percepção geral do mercado. Você vai ou acreditar ou desmontar aquela narrativa que foi criada. Dentro desses setores, né, do BEST, né, bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecomunicações, vocês veem nomes assim que falam, nossa, isso aqui é uma baita de uma oportunidade? O pessoal quer saber qual é a nova Magalu da fase boa. Né? Só que com dividendos a gente sabe que não é assim. Talvez não exploda para cima. Mas o que vocês falam que, nossa, isso aqui as pessoas estão deixando passar?